Gente, esse é o vídeo de um cristão, não apenas um pastor, um cristão comprometido com as Escrituras, visando alcançar outros cristãos que partilham a mesma fé, os mesmos valores, as crenças fundamentadas na Escritura, têm o mesmo código de valores. Se porventura esse vídeo chegou a você e você não se classifica nisso, eu diria, nem se preocupe em assistir. A minha proposta não é debater nada com ninguém, nem nos comentários, nem em lugar nenhum. Muitas pessoas estão me pedindo uma opinião e um posicionamento. São pessoas que me respeitam, conhecem a minha história a serviço do Reino de Deus, conhecem a seriedade com que eu trato as Escrituras, conhecem a minha história de integridade. Em 2018, pela primeira vez, vim a público com vídeos pedindo votos que nos ajudassem a tirar o PT do poder. Depois de anos onde ficou caracterizada, constatada, né, uma roubalheira, um saque, uma pilhagem à nação. Além de tudo isso, precisamos ainda destacar que os valores, as bandeiras, o conjunto e o pacote de ideologias que o PT, que os partidos de esquerda carregam, me são completamente incompatíveis com o cristianismo. As pessoas se dizem cristãs e socialistas, na minha opinião, e eu não tenho para debater ou explicar isso agora, ou não entenderam o que é a versão integral do cristianismo, ou não entenderam o que é a versão integral do socialismo, porque não há a menor compatibilidade. Ao longo da história, não existe um único exemplo de uma nação comunista, socialista, que fez o modelo funcionar. Nós simplesmente precisamos perceber que se existe um lugar onde os direitos humanos foram desrespeitados, onde houve perseguição religiosa, onde o Estado se torna o verdadeiro Deus, onde poucos governantes, em nome da igualdade, se promovem e dominam como verdadeiros ditadores, isso tem acontecido dentro do comunismo e do socialismo. Os verdadeiros genocídios da história recente têm sido promovidos por esse tipo de governo. E quando eu olho à volta, eu não quero ser a próxima Venezuela, eu não quero ser a próxima Argentina com a economia ruindo, eu não quero ser a próxima Nicarágua que está fechando igrejas e perseguindo cristãos. E as pessoas ficam tentando aqui no Brasil defender, o pacote não é esse, mas olha quem a esquerda e o PT apoia. Eles estão compactuados com Cuba, que fez exatamente as mesmas coisas, eles estão compactuados com todos esses outros governos. Para mim não é apenas uma questão de corrupção, de desvio de dinheiro, é a forma descarada como eles estão realmente dispostos a lutar pelo poder. Pastor Luciano, o senhor está falando contra o Lula que foi inocentado. Não, ele não foi inocentado. Ele foi livre da cadeia por possíveis irregularidades num processo que teve julgamento em primeira e segunda instância por tribunais sérios. Não há nenhuma comprovação de inocência, e se ainda houvesse da pessoa dele, o que primeiro eu deixo claro que não há, não existe nada que inocente o PT dessa roubalheira escandalosa que nunca aconteceu na história da nossa nação. E olha que já fomos pilhados por Portugal desde o início da nossa história. Nunca, jamais vivemos isso. Nós não podemos simplesmente ignorar esse pacote todo e permitir que o PT volte. Pastor Luciano, o senhor está defendendo o Bolsonaro em 2018. Gravei vídeos dizendo que não era nenhum fã, admirador, nem defensor de Bolsonaro como um pacote integral, mas que diante do cenário e das possibilidades, ele era a nossa única opção, principalmente na configuração do segundo turno, de tirar o PT do poder depois de tanto tempo. Honestamente, falei isso na época e sustento, esperava que tivesse opções de voto diferente agora, mas depois de 4 anos, de novo, nós estamos diante da mesma polarização. Ou é a volta do PT ao poder, ou é Bolsonaro. E por que gravo esse vídeo? Não me dirijo aos apoiadores de Bolsonaro que já estão decididos. Dirijo àqueles que não necessariamente têm no Lula a sua opção, mas que estão decididos a não votar em Bolsonaro por outros motivos. E eu quero dizer que, principalmente, votos em branco, votos em nulo, eles são um apoio ao Lula. Não, eu não estarei votando nele, ok, mas estará transferindo a responsabilidade da escolha para aqueles que estão do lado dele. Nós precisamos, nesse momento, nos perguntar e nos questionar, não necessariamente qual é a melhor opção, porque a melhor dói para o ouvido de alguns. A gente deveria pensar, no mínimo, o que é menos pior.
Então, eu vejo pessoas atacando Bolsonaro e, obviamente, não consigo aceitar e concordar com todo tipo de ataque. Eu vejo gente dizendo, não vou votar nesse cara porque ele fala muita besteira. E eu pergunto para as pessoas, e Dilma falava o quê quando abria a boca, gente? Agora, a gente pode suportar aquilo com uma ideologia diferente, com o país sendo pilhado, mas agora que a história lentamente, ainda que não completamente, começa a mudar, a gente passa a ter intolerância com aquilo que nós aceitamos durante tanto tempo.